Desenvolver hoje o recado que Deus colocou em nosso coração. Marcos capítulo 5, os versículos de número 15 ao 16, versículos de número 15 até o versículo de número 19, meus irmãos. Marcos 5, do 15 ao 19. Nós vamos meditar um pouco sobre esse texto e daqui a pouco nós estaremos aplicando as lições que o Senhor tem para nós, para a igreja, nesta noite. Amém, meus irmãos? Amém. Todos encontraram? Vamos dar um amém bem forte para os irmãos que estão acompanhando no YouTube. Amém, meus irmãos? Amém. Pronto, ficou bonito. Tem que sair aqui na filmagem, gente, o amém. Certo? Na gravação. Os irmãos que estão acompanhando aí, nós temos um canal agora no YouTube. Certo? Todo domingo fica lá a pregação. Eu estava vendo aí esses dias e fiquei muito feliz porque já tem 72 visualizações, né? Achei legal. Então, estamos indo. Se os irmãos compartilhassem mais, a mensagem chegava mais longe. Não é isso? Eu sei que tem alguns irmãos que estão enviando para todo mundo. Tá certo? E tem alguns irmãos que nem se interessaram ainda em se inscrever no canal da igreja, viu? Então fica aí um alerta para os irmãos. Ah, pastor, não gosta desse negócio de se inscrever em canal? Se inscreve nesse aqui, esse aqui é legal. Né? Você vai tá participando aí do culto também em casa. E às vezes você está em casa ali querendo lembrar de uma pregação. Tal dia, o pastor pregou sobre isso, mencionou o meu nome, qual foi o dia? Eu vou ver aqui nos vídeos do YouTube, você vai lá e procura. Né? Às vezes você quer lembrar de um texto que foi citado, de uma frase que foi citada, de um ensinamento, aí você vai lá e assiste a pregação de novo, tá certo? Eu acho, a minha esposa diz assim, tu pregou agorinha e vai assistir a pregação todinha de novo? Eu digo, vou. Vocês tiveram o privilégio de me ouvir, né? De assistir a pregação ao vivo. Eu não, eu preguei, agora eu vou assistir o pastor Marcos pregando em casa, né? E eu acho isso legal, porque a gente corrige também algumas falhas que a gente diz, né? Eu estava dizendo esses dias para minha esposa que domingo passado eu falei que o pecador entra o quê? Entra molhado e sai enxuto, né? E aí, a minha mãe, meu filho, ficou excelente a sua pregação, só que esse negócio do pecador, né, entrar molhado, né, e sair enxuto, é um milagre de Deus. Eu creio. Eu disse, minha mãezinha, eu creio no Deus de milagre. Mas não foi isso, tá, irmãos? Não foi isso. Às vezes, a palavra, são muitas informações processando ao mesmo tempo, né, e a palavra sai trocada, mas o bom é que os irmãos entenderam, né, o que eu quis dizer dentro do contexto que eu estava pregando. Então, vamos fazer a leitura, meus queridos. Pessoal que nos acompanha aí pelo YouTube, essa introdução aí é só para explicar acerca do nosso canal. Vamos para o que interessa de fato, que é a exposição da palavra do nosso Deus, que o texto diz assim, irmãos, a partir do versículo de número 15, do livro de Marcos, capítulo 5. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E entraram e rogaram-lhe que se retirassem da terra, ou que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse. Deixa eu repetir. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu,
mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. O testemunho que agrada a Deus. Nós vamos meditar sobre esse assunto, irmãos, mas antes nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, nós te damos graças, meu Senhor, porque até aqui o Senhor tem falado ao nosso coração, através dos louvores, estamos cheios do Teu Espírito, e estamos prontos para receber a Tua palavra preciosa. Por isso, meu Deus, nós apresentamos a nossa vida ao Senhor neste momento. E te pedimos, Pai Santo, que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor abra o nosso entendimento para nós entendermos a mensagem que será aplicada para nós hoje, nesta noite. É a nossa oração, meu Deus, que nós fazemos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. E louvado seja o nome do nosso Deus. O testemunho que agrada a Deus. Irmãos, eu não sei como você tem refletido sobre esse assunto, mas eu tenho pensado muito sobre isso. Por quê, pastor? Porque hoje nós estamos envoltos a uma diversidade de religiões no mundo, de crenças. O mundo de hoje é um mundo muito complexo, muito relativo e muito dinâmico também. E a dinâmica do mundo hoje é uma dinâmica muito apressada, muito acelerada. E às vezes, de tanto nós escutarmos tantas coisas, a gente não sabe mais nem definir quem nós somos, qual a nossa identidade. Às vezes nós ficamos pensando acerca de Jesus, alguns assuntos, e não temos 100% de certeza e precisão sobre aquilo que nós estamos pensando acerca de Jesus. Por quê, pastor? Por conta dessa pluralidade de conceitos acerca de todas as coisas, e inclusive acerca da nossa fé. E nós não sabemos mais definir quem nós somos. Diante disso, eu fico pensando, qual o testemunho então que agrada a Deus? Dentro desse cenário, desse contexto, onde as pessoas não estão mais sabendo definir a sua fé, não sabem nem qual é o seu perfil de um cristão evangélico. Será que nós estamos de fato entendendo, compreendendo a nossa fé? É a pergunta que nós estamos fazendo hoje. O que é a nossa fé? Eu defendo o quê? Qual o sentido? Qual a razão da nossa fé? Eu sou crente, eu sou um cristão, eu sou um evangélico, eu não sei qual a nomenclatura que você usa, mas você está tendo convicção de quem você é de verdade, de quem você testemunha e o que você defende? A pergunta que nós estamos fazendo é essa. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos, é criando um problema. Daqui a pouco nós vamos tentar resolver esse problema de acordo com o texto que nós lemos aqui. Eu não sei se é só eu que estou enxergando dessa maneira. Talvez os irmãos nem estejam enxergando assim. Dependendo do jeito que você está, do seu estado atual de espírito que você está, talvez você não esteja nem entendendo tudo isso que nós estamos falando, ou talvez você esteja dizendo aí, pastor, eu não passo por isso. Glorificado seja o nome do Senhor, porque você não está passando por isso. Louvado seja Deus, porque você está bem, porque você está vivendo o evangelho genuíno de Cristo Jesus. Mas o fato, irmãos, é que nós estamos percebendo isso.
Nós estamos vivendo um cristianismo ou uma fé muito rasa, muito superficial. Então, como testemunhar da nossa fé, ou da razão da nossa fé, se nós não temos propriedade naquilo que nós falamos, se nós não temos profundidade, se nós não temos experiências, se nós não vivenciamos essas experiências na prática? Como então reproduzir essa fé? Como então falar dessa fé e anunciar dessa fé para as pessoas? Através do nosso testemunho, se eu não compreendo a minha fé. Esse é o problema, irmãos, que o mundo hoje enfrenta. Quando eu falo mundo, eu falo a igreja cristã. Nem todos que se dizem cristãos são de fato cristãos. Tem muitos que se dizem que tem o nome de cristão, de crente, mas ele não se comporta como deveria. O seu testemunho é incoerente com a sua fé. Falei agora há pouco, antes de entrar na mensagem, sobre o mau caratismo, né? Às vezes, o mundo hoje acha que ser mau caráter, desonesto, é normal. Então, tem muitas pessoas que se dizem crentes ou cristãos ou evangélicos que estão agindo da mesma maneira que as leis seculares do sistema mundano agem. Então, nesse sentido, nós não estamos testemunhando e nem estamos resplandecendo a luz de Jesus para o mundo, para a nossa sociedade, para o nosso povo, né? Para o nosso país, para o nosso estado do Ceará, para os nossos vizinhos. Então nós precisamos rever alguns conceitos acerca disso, meus irmãos. E é aprendendo com Jesus que nós vamos prosperar nessa área também, avançar nesta área também. É aprendendo com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, Ele é o maior exemplo da igreja cristã. O maior exemplo. Não tem outro exemplo a ser seguido. Se nós somos cristãos e nós confessamos publicamente essa nossa fé em Jesus, Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso exemplo maior. Ele é a nossa referência. Então nós devemos aprender com o Senhor Jesus. O nosso testemunho, irmãos, tem que ser baseado tão somente nele. O nosso testemunho tem que ser, as nossas influências tem que ser em Cristo Jesus. Nós somos influenciados por Ele. Então, nada mais, irmãos, nada mais importa para a igreja, nada mais importa para o cristão, a não ser seguir o modelo dele, de Cristo Jesus. O Evangelho, que para nós é as boas novas. As boas novas, irmãos, é tudo de bom. É tudo de bom. Então, refletir isso, reproduzir isso, é a nossa missão. É o que nós devemos fazer. E nós podemos fazer isto de várias maneiras. Várias maneiras. Quando nós agimos de compaixão para com o nosso próximo, nós estamos agindo em conformidade com o Evangelho. Nós estamos seguindo o exemplo de Cristo. Quando nós perdoamos um ao outro, nós estamos agindo em conformidade com o Evangelho. Nós estamos reproduzindo o que Jesus colocou em nós, o que Ele fez por nós. Então é nossa missão pregar o Evangelho. É nossa missão viver o Evangelho. É nossa missão testemunhar do Evangelho, meus irmãos. É nossa missão anunciar o Evangelho, esse Evangelho, para o Ceará e para o mundo e para a nossa cidade, que nós moramos também. É nossa missão. E falar de Jesus, irmãos, não é algo tão difícil assim. Tem pessoas que chegam para mim e dizem assim: pastor, como é que eu falo de Jesus?
Eu não sei falar de Jesus como alguns irmãos falam. Eu vejo alguns irmãos falando de Jesus assim de uma forma tão bonita, tão perfeita, tão emocionante. E eu não consigo falar de Jesus desse jeito. Irmãos, nós precisamos viver experiências com Cristo. Eu creio que todo crente já vivenciou em algum momento uma experiência particular com Jesus Cristo. Então, dentro ou diante dessa experiência que você já viveu, compartilha aquilo que você sentiu do próprio Jesus com alguém naquela experiência vivenciada por você. Será que é tão difícil assim falar de alguém que te faz tão bem? Testemunhar de alguém que mudou e transformou a sua vida? Será que é tão difícil assim? Eu fico pensando nisto, irmãos. Eu vejo algumas pessoas contando histórias. E tem alguns piadistas, né? Aqui na igreja tem uns irmãos que contam piadas. O Bruno é recordista, né, de ser o contador de piadas na igreja. As piadas mais sem graça da igreja, quem conta é o Bruno. Eu acho interessante que o Bruno, quando ele chega para dar o testemunho, contar a piada, ele chega empolgado, né? Ele chega, pastor, senta aí, eu encontrei uma piada de crente. Eu conto aí, irmão, e ele se empolga, ele entra na história. Ele começa a contar, ele faz gesto, ele até dança, que aquele nem dança. Bate palma, né? E eu digo, olha para o Bruno. O Bruno disserta bem uma história, conta bem uma história, tá bonito. E a gente se empolga, né? Tem algumas irmãs que quando sentam para falar da novela mexicana, elas sentam ali contando para as irmãs, né? Olha, você assistiu ontem aquela cena, foi muito linda, e tem irmãs que estão contando a história e chora. Chora, eu acho legal isso, irmãos. Sabe, se emociona na história. Eu fico pensando, irmãos, por que nós não aprendemos a contar a história de Jesus? Nós aprendemos a reproduzir tudo nessa vida. Eu vejo os jovens hoje. Eles chegam, pastor, que legal, o senhor tem que entrar nessa vibe e tal. E eu acho legal, e eles se empolgam, eles falam em gíria interessante. Eu vou perguntar, o que significa isso? Nem eu sei. Eles dizem, não, isso aqui é para dar um incremento a mais na história. É uma linguagem virtual. Eu aprendi a falar esse negócio de vibe com os jovens da igreja. E eles uma vez chegaram para mim e disseram, pastor, só tem que entrar na vibe. E o que é isso, meu Deus do céu? Esse negócio de vibe, eu não sei o que é. Aí eles me explicaram o que era a vibe, né? É se encaixar no movimento, não é? É participar, é entrar no movimento, é entrar na onda. Eu tenho que me encaixar, eu tenho que me enquadrar. E aí eu aproveito essa linguagem e digo para os jovens, olha, nós temos que entrar na vibe de Cristo. Nós temos que reproduzir Cristo para o mundo através das redes sociais também. E nós precisamos, meus irmãos, refletir sobre isso. Como que nós estamos contando a história de Jesus? Como que nós estamos depondo acerca de Jesus? Porque testemunhar tem muito a ver com isso. A forma que nós estamos depondo, a forma que nós estamos contando, a forma que nós estamos transferindo essa verdade, meus irmãos. Queridos irmãos, às vezes nós reproduzimos tantas coisas ruins, fofoca, por exemplo. A fofoca nunca chega no ouvido do 10º que ouviu do mesmo jeito. Ela começa mais ou menos, mas toda pessoa que vai ouvindo a fofoca, ela reproduz de forma diferente. Ela conta de forma diferente. Outro dia fizeram uma fofoca minha por aqui, que depois quando eu fui fazer uma exegese apurada dos fatos, eu cheguei no início da fofoca. Aí fui fazer a análise. A fofoca saiu perfeita. Isso aqui é fofoca de crente. Mas como chegou lá na 10ª pessoa, já tinham trocado uma palavra. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que nós reproduzimos, irmãos.
e principalmente com aquilo que nós reproduzimos acerca de Jesus. Então, é sobre isso que nós vamos desenvolver a pregação hoje. Meus irmãos, a mensagem que Deus trouxe para os nossos corações, e Ele vai distribuir para todos nós, assim você queira receber, né? Se você está disposto, Ele vai falar poderosamente ao seu coração. Irmãos, lá em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 4 e o versículo 5, a parte B do versículo 5, diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Nós estamos precisando voltar para esse tempo, irmãos. A prática das primeiras obras. De quando nós encontramos a Jesus pela primeira vez. Tem alguns irmãos novos convertidos que a gente escuta, né? Daqui a lá a gente escuta ali do Maciga, aleluia, amém. O irmão está nesse ambiente do primeiro amor, ele está vivenciando essa experiência que ele está tendo com o Senhor Jesus Cristo, reproduzindo isso de uma forma bem empolgada. O tempo passa e a gente fica um amém tão fraco. A intensidade da reprodução vai diminuindo, tá certo? E eu sempre digo, irmãos, que o crente é para ser, eu ia usar um termo aqui, mas os irmãos iam achar que é um termo preconceituoso, a gente tem que ter cuidado, né? Mas o crente, ou a nossa comunidade, a comunidade cristã, era a comunidade que era para reproduzir muita coisa acerca de Jesus Cristo, muita coisa. A gente não pode parar de reproduzir, certo? E nós estamos nos acomodando em alguns momentos. Precisamos voltar a essa prática das primeiras obras. Diz aqui João, né? As palavras ditas por Jesus: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Nós temos que nos arrepender, irmãos, e nós temos que lembrar onde foi que nós paramos de fazer, onde nós caímos nesse momento. Então, essa palavra foi proferida para a igreja de Éfeso, uma igreja que no início, um exemplo de igreja. Claro que Paulo teve que fazer alguns ajustes, algumas exortações. Aqui já em Apocalipse, a igreja já está sendo chamada a atenção novamente para as primeiras coisas, para as primeiras obras, para dar atenção às primeiras obras, o primeiro amor, que nós não podemos perder isso de vista nunca. Esse ânimo, esse vigor, esse entusiasmo, nós não podemos perder em momento algum, meus irmãos. O texto que nós lemos é muito conhecido dos irmãos. Eu não vou fazer uma exposição longa do texto, eu vou apenas simplificar para que os irmãos entendam a história e para que os irmãos reproduzam essa história. Se você esquecer, você vai lá no canal, assiste de novo, para você contar essa mesma história que você está ouvindo hoje, que foi vivenciada na época de Jesus. Então tem um contexto histórico. Esse fato ocorreu, está escrito na palavra de Deus, nos evangelhos. E no texto que nós lemos, irmãos, o texto ele fala de um endemoniado, está aí no capítulo 5, a partir do versículo 1, que algumas versões falam gadareno e outras falam gerazeno, certo? E os irmãos sabem do ocorrido. No capítulo 4, Jesus ele passa por aquele episódio com os discípulos de acalmar o mar, né? Está aí no capítulo 4, já nos versículos de número 35 em diante. Jesus ele acalma o mar, acalma também os discípulos ali que estavam apavorados. E depois deste ocorrido, nessa travessia, ou após essa travessia, Jesus chega aqui na cura do endemoniado gerazeno ou gadareno. Capítulo 5. O texto que eu li está mais à frente. O contexto é esse. Jesus chega nessa localidade, ali estava um homem
que estava possesso por uma legião de demônios, diz o texto. E Jesus, ao chegar naquele local, ao ver a situação daquele homem, ele vai logo de encontro àquele homem. Quando ele chega na pessoa, os demônios já recepcionam Jesus. E eles recepcionam Jesus já compreendendo quem Jesus era, já sabendo o que Jesus poderia fazer, já reconhecendo que Jesus poderia expulsá-los do corpo daquele homem. E eles se apresentam para Jesus, eles conversam com Jesus, eles ficam perguntando: o Senhor já veio nos expulsar daqui? O Senhor já veio nos tirar desse lugar e nos conduzir para o abismo, para o inferno? Antes da hora, talvez esses eram os pensamentos dos demônios. Então, nessa circunstância, irmãos, Jesus pergunta o nome daqueles demônios, está no capítulo 5. Estou aqui falando com minhas palavras. E os demônios dizem que é uma legião. Essa legião, especificamente, pesquisando, equivale a 6.000 demônios. Ou seja, fizeram já pesquisas na palavra de Deus, diz que esse homem, ele foi o único homem que foi possesso com essa quantidade imensa de demônios. Então, uma legião, a legião que estava aqui, nesse homem gadareno, era uma legião de 6.000 demônios. Irmãos, foram necessários mais ou menos 2.000 porcos para que Jesus, ao expulsar o demônio da vida daquele homem, esses demônios se reproduzissem aí, ou se espalhassem, se dividissem nesses 2.000 porcos. Então era muito demônio, aproximadamente. São pesquisas. Não estou aqui dando 100% de certeza. Irmãos, são pesquisas para que vocês entendam a história. Então, quando Jesus expulsa esses demônios desse jovem que estava possesso, desse homem que estava possesso, eles vão diretamente para os porcos e ali eles são jogados, os porcos são jogados no abismo e aqueles porcos morreram. Os donos dos porcos ficaram chateados com essa história. Que negócio é esse? Quem é este que veio expulsar o demônio desse homem, que nós já tínhamos dado como esquecido? Aquele homem estava em um local onde vivia pessoas desse tipo. Naquela época era um tipo de manicômio hoje. Não tinha mais jeito. O texto diz que ele já tinha sido acorrentado várias vezes. E nenhuma corrente conseguia prender aquele homem. E aí nós falamos das forças sobrenaturais que atuavam na vida daquele homem através dos demônios. Às vezes a gente vê uma pessoa endemoniada e a gente não consegue compreender tamanha força, né, irmãos? A força dos demônios. Eu já vi uma pessoa endemoniada uma vez, tive esse desprazer, e eu vi, era um jovem mais ou menos da idade dos meninos que tem aqui, 17 a 18 anos, ele arrancou uma grade de um portão, irmãos. Você sabe o que é isso, arrancar uma grade? Isso é demônio. Sabe, eu não tinha força naquela época que eu trabalhava de servente do pedreiro, virava concreto todo dia, eu não conseguia nem amassar o portão. Ele puxou aqui, arrancou os chumbadores do portão. Força sobrenatural, que vem dos demônios, dos espíritos do mal. Não é a mesma força de Sansão. A força de Sansão também vinha da dimensão espiritual, mas de Deus. Sansão tinha a força de Deus, uma força sobrenatural. E esse homem aqui, ele tinha essa força. Todo mundo que chegava perto dele tinha medo. Eles acorrentavam ele, eles prendiam ele com diversas correntes, por diversas vezes, o texto fala isso, e ele quebrava essas correntes. Eram muitos demônios. E Jesus vai de encontro a esse homem. Esse é o cenário da história. Quando nós chegamos, irmãos, nos capítulos que eu li aqui, a partir do versículo de número 15, se eu não me engano, aí nós já temos o gadareno ou o gerazeno livre dos demônios. Foi o texto que a gente leu aqui. Só que, depois que os demônios foram expulsos, criou-se um problema. Qual foi o problema? Dos porcos. O problema dos porcos. Os porcos que morreram afogados.
E esse problema, irmãos, fez com que aquela comunidade de Gadara ali chegasse para Jesus e expulsassem Jesus daquela cidade. Só que antes de expulsar Jesus, nós temos essa história aqui. E eles se reuniram. Quando eles chegaram, eles olharam para a situação, o texto diz que eles ficaram perplexos, sem entender, sem compreender. Porque eles viram aquele homem que quebrava as correntes, o endemoniado, são, sem nenhum problema mais, sentado, ouvindo Jesus falar, talvez ouvindo Jesus ensinar. E eles não ficaram satisfeitos com isso. E o que foi que eles fizeram? Eles resolveram expulsar Jesus dali. E aquele homem que foi curado, ele queria, olha de primeiro amor, ele queria estar perto de Jesus, então ele pede para o Senhor Jesus, deixa que eu siga com o Senhor, deixa que eu participe também de tudo isso. Eu quero estar com o Senhor a partir de agora, porque ele entendeu a experiência que teve com o Senhor Jesus. Então ele se achou na responsabilidade de distribuir, de testemunhar disto, irmãos. Isso é muito bom. Todos nós deveríamos fazer isso. Em meio às nossas experiências que nós temos com Cristo Jesus. Nós deveríamos, irmãos, sentir vontade de falar e de anunciar do Evangelho de Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Esse é o nosso ponto de partida da nossa pequena exposição. O versículo 18 diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com eles, ou com ele. O que nós observamos nesse versículo, irmãos, era que ele, ao ser liberto, queria ir com Jesus. Que desejo maravilhoso, né? O versículo de número 19, irmãos, que foi o texto que eu li, eu estou expondo o texto, explicando para os irmãos, para melhor facilitar o entendimento da igreja, diz o seguinte: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anunciar-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. O que é que Jesus quer que a gente faça, irmãos? Depois de vivermos uma experiência com Ele, Ele quer que a gente saia e anuncie tudo o que Ele fez e a forma em que Ele exerceu a sua compaixão para conosco. É o que o texto está dizendo. Ele diz: vai agora para a casa dos teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Jesus apresenta o propósito da sua cura, da cura daquele homem para ele, e lhes mostra o real objetivo disto, irmãos, que era que ele deveria testemunhar do que Jesus havia feito em sua vida e de como ele teve compaixão dele. Esse era o propósito, essa era a razão. O que Jesus queria era somente que ele fizesse esse relato para a sua cidade, para os seus parentes, para o seu país. O que Jesus queria era tão somente isto. Jesus poderia ter levado aquele homem consigo, porque Jesus viu ali uma transformação de vida. Ele parou e ficou ouvindo, ele parou e quis estar com Jesus, ele parou e quis caminhar com Jesus. Só que Jesus disse: o mais importante é que você fale, é que você divulgue para o seu país, para a sua cidade, para a sua comunidade, o que eu fiz, a maneira em que eu exerci compaixão pela a sua vida. Fale disto. Isso é o que é mais importante, isso é o que é mais interessante no momento. Jesus tão somente pediu para que aquele homem reproduzisse a fé que ele estava tendo nele naquele momento. A sua cura, o seu milagre. Quantos anos, irmãos, aquele homem estava ali? Vivendo rejeitado, vivendo isolado, entre os sepulcros, se riscando com pedras. Os demônios estavam sobre a vida daquele homem.
esquecido em um local onde ficavam pessoas desse naipe, onde ficavam pessoas com essa mesma situação, isolado de tudo e de todos e da sua família. Então Jesus vem dar uma chance para aquela pessoa, e naquele momento aquele homem reconhece que Jesus tem poder para fazer o milagre. Naquele momento aquele homem reconhece que a única obrigação que ele tem, a partir daquele instante, é divulgar e falar de Jesus, e estar perto de Jesus. E ele quis estar perto de Jesus. Eu quero ir contigo. Jesus disse: não, você será útil testemunhando do que eu fiz por você, da forma em que Deus exerceu compaixão com você, da maneira em que Deus te amou. Você tem que reproduzir isso para os seus, para a sua família, para a sua cidade, para o seu país. Um país distante da Galileia, irmãos, um país que fazia fronteira, mas ali tinha pessoas de um alto poder requisitivo, diz a história. Ali também tinha judeus que precisavam ouvir o evangelho, pessoas ricas. Aqui foram muitos porcos, esses homens criavam porcos, eles tinham fazendas, eles tinham muitos porcos. Eu vi um estudo estatístico aqui, irmãos, já faz uns anos que foram feito esse estudo, que dizem que os 2.000 porcos que eles perderam ali, se fosse calcular em dólar hoje, dava cerca de mais ou menos 470 mil dólares. Muito dinheiro naquela época. Então aqueles homens, eles não se importaram com o milagre que Jesus fez naquele homem possesso, eles estavam se importando, era com os bens e as riquezas, as riquezas que eles estavam perdendo. Por isso eles resolvem tirar Jesus daquela cidade. Mas Jesus disse: esse vai reproduzir o meu amor, a graça de Deus, a compaixão de Deus. Foi o que aconteceu com o jovem, ou com esse homem ali na cidade, ali em Gadara, né? E o homem Gesareno, certo? Era nesse cenário que ele estava. E Jesus apresenta o real motivo de sua cura ali. No versículo 20, irmãos, o texto diz assim: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Eu acho legal essa parte, porque eu fico pensando, irmãos, o que prende a atenção de uma pessoa? Você já imaginou? O que prende a atenção de uma pessoa? O que prende a atenção de um crente hoje, por exemplo? O que prende a tua atenção? Seja você jovem, adulto, criança, não é? Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com os anos de vida cristã, porque os anos de vida cristã nos colocam em uma zona de conforto. Se a gente não está atuando e vivendo isso de forma intensa, a gente vai sendo levado e conduzido para uma zona de conforto. E chega um ponto, irmãos amados, que nós não sentimos, nós não nos admiramos mais com as coisas que acontecem na igreja. Outro dia eu vi uma pessoa falar isso para mim aqui: pastor, eu chego na igreja, para mim virou uma rotina. Eu já sei o que vai fazer, eu já sei que tem oração no início, já sei que o Pedro vem, ou o irmão André, eu já sei que depois tem um momento de louvor, eu já me levanto automaticamente, na hora da pregação eu já sento automaticamente, e essa é a dinâmica do culto. E eu perguntei para essa mesma pessoa, e o que isso tem, e o que esse movimento tem exercido de influência na sua vida? Você pode explicar? Ele disse: não, eu não estou sentindo muita coisa. Não estou sentindo muita coisa. Irmãos, esse é o movimento do crente ou do cristão com muitos anos de vida cristã. E principalmente aquele que não faz nada, aquele que não está atuando, aquele que só vem assistir. E eu costumo sempre dizer, irmãos, eu estava até compartilhando disso hoje com alguém, eu costumo sempre dizer que tem muito crente na igreja hoje que só quer participar da parte dos convidados da festa, mas não quer participar dos bastidores. Era para ser o contrário, todo cristão era para estar disponível para participar dos bastidores, e não só da parte dos convidados, porque o convidado é assim. Eu vou explicar para os irmãos entenderem melhor.
Se você convida uma pessoa, a irmã Marlinda ontem convidou muita gente para a festa da Fernandinha. Parabéns de novo, viu, Fernandinha? 15 anos da Fernandinha. E nós fomos lá como convidado, não foi, irmã Marlinda? O que é que o convidado faz? Leva o presente, né? Às vezes leva, né? Às vezes não. E tem uns que levam só a boca para comer, tá certo? Mas a gente vai para a festa, leva um presente, e ali depois a gente come, a gente bebe, né? Se sacia, e sai com o bucho bem avantajado, né? Ali, e a gente participa daquela festa. Quando termina a festa, o que é que acontece com o convidado? Ele vai para onde? Para casa, para Tucum, ó, balançar. Aí os bastidores é diferente. Os bastidores desde de manhã tá trabalhando, tá fazendo acontecer, tá no sol quente para receber os convidados. E aí os bastidores, que hora que termina a festa dos bastidores? Terminou a da Marlinda hoje, quase 1 hora da tarde. O fogão chegou aqui por último, o fogão. Só faltava esse bendito fogão. E os pobres tudo trabalhando, os bastidores. Na igreja, irmãos, é desse jeito. Tem gente que só vem para a parte dos convidados, mas para a parte dos bastidores ninguém quer. Que é a parte que dá mais trabalho, que é a parte que exige mais de nós. Fechando o parêntese aqui, eu vou voltar à história que nós estamos narrando. A parte dos bastidores aqui, para aquele homem, foi testemunhar para aquele povo que estava rejeitando Jesus, porque perderam seus porcos, e ele foi na contramão daqueles. Enquanto outros estavam vindo de lá para cá, expulsa esse Jesus que nos deu prejuízo, ele estava indo daqui para lá, contando para os seus aquilo que Jesus pediu para que ele fizesse. Ele estava ali disposto a dar sua própria vida por aquela causa, por aquela razão, por aquele milagre que acontecera na sua vida naquele momento, naquelas circunstâncias, bastidores. Ele não teve medo, ele não teve receio. Bastidores, irmãos. E nós estamos vivendo nesse ambiente de comodismo. Nós não nos admiramos mais com as histórias do Evangelho, com os feitos de Jesus. Às vezes, ao ler histórias simples, narrativas simples dos Evangelhos, de coisas que Jesus fez, irmãos, eu me pego refletindo e chorando. Eu digo, como Jesus é maravilhoso. Isso me chama tanta atenção. Às vezes, uma palavra que Jesus disse, essa frase que Jesus mencionou aqui, ou que o Evangelho menciona aqui, no versículo 20, todos se admiraram, ou se admiravam com a maneira em que aquele homem relatava acerca de Jesus Cristo. Emocionava as pessoas, meus irmãos. Como nós estamos falando de Jesus? O que você fala de Jesus tem alcançado o íntimo, o coração, a mente das pessoas ao ponto que elas sintam curiosidade de saber de quem você está falando? Do que ele fez em você, do milagre, da cura que ele fez na sua vida? Ou você simplesmente está falando de Jesus de qualquer forma, aleatoriamente? Nós precisamos reproduzir dessa maneira, irmãos, contar de forma categórica o que Jesus ou os milagres que ele faz por nós, fez por nós, está fazendo por nós. É esse Jesus que nós servimos. Foi assim que aconteceu com aquele homem. Ele deu detalhe, ele contou, ele testemunhou com coerência, com entusiasmo, tudo o que Jesus fizera ao seu respeito, e todos se admiraram. Irmãos, tem gente que conta, que fala de Jesus com um prazer tão grande, uma alegria tremenda, sabe, que faz propaganda de Jesus de uma forma em que a gente fica encurralado mesmo. Dá vontade, o André sempre usa esse termo aqui, ele me deu vontade de me converter de novo. A pessoa falou tão bem que a gente fica com vontade de, se pudesse, né, se converter todo dia. Eu me convertia todo dia, às vezes com algumas falas, com alguns relatos que alguns irmãos fazem de Jesus, do nosso mestre maior, do nosso Senhor, que é a causa do nosso testemunho, que é a referência, que é o nosso exemplo. Eu fico pensando, meu Deus, que tipo de influência
eu estou sendo na minha comunidade? Como que eu estou vivendo isso? Eu vejo pessoas falando, hoje mesmo eu vi um jovem falando muito empolgado, eu estou com a agenda cheia de compromissos. Às vezes eu vejo alguns pastores, eu estou com a agenda cheia de compromissos, eu vou pregar em tal canto, eu vou pregar em não sei aonde, ninguém mais aqui, eu não tenho mais tempo para ninguém aqui em Itarema, uma empolgação tão grande com a agenda, com aquilo que você, às vezes com o dom que Deus te deu para você executar, né? Eu fui convidado, a gente muda muito as coisas de lugar, irmãos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a nossa empolgação tem que ser pela causa maior, que é Jesus Cristo. Você poderia se empolgar em poder ser útil e ser servo com humildade, onde ou para onde você foi convidado. A sua empolgação deveria servir para você se humilhar mais diante de Deus e pedisse ao Senhor para que Ele te esvaziasse mais de você mesmo e enchesse mais e fizesse com que você se enchesse mais dele, do poder dele. Porque aí sim, nós vamos conseguir chamar a atenção das pessoas, prender a atenção das pessoas e chamar a atenção para Jesus. A atenção é para Ele, irmãos. A atenção é para Ele. Eu me policio muito, irmãos, com isso. Eu digo, Senhor, não me deixa me tornar um pastor orgulhoso, autossuficiente. Não tira de mim a tua graça, a tua humildade, a tua simplicidade, Senhor. Que a minha sabedoria, que o meu conhecimento sirva para que eu possa alcançar mais vidas, para que as pessoas se emocionem quando eu falo do Senhor, para que as pessoas caiam em lágrimas mesmo quando eu falo e conto da tua compaixão, de como o Senhor exerceu essa compaixão com o mundo, com as pessoas. É para isso, é disto que nós temos que testemunhar, meus irmãos, é isso que nós temos que falar para as pessoas. Primeiro nós fomos alcançados, primeiro nós fomos contagiados com esse amor, com esse perdão, com essa graça, que muitas vezes é incompreensível. Nós falamos isso no curso de teologia, nós não conseguimos entender esse amor, essa compaixão que Deus exerce por nós, porque está muito longe de nós, essa misericórdia de Deus que Ele exerce por nós. Às vezes é difícil compreender esse amor de Deus, irmãos. E a única forma de nós transmitirmos isso é vivendo em conformidade com o Evangelho. Assim você vai reproduzir da maneira correta e chamar a atenção das pessoas para você ou para Jesus. Que é Ele que é o autor, é Ele que é o consumador de todas as coisas, meus irmãos. Eu quero aplicar 3 pontos apenas, irmãos, para nossas vidas hoje. Primeiro, ter um bom testemunho implica em testificarmos, através dos nossos atos, uma boa reputação que aponta para Jesus Cristo. Já falei um pouco sobre isso aqui. Para quem gosta de anotar, anote aí. Ter um bom testemunho implica em testificarmos, através dos nossos atos ou das nossas atitudes, uma boa reputação que aponta sempre para a pessoa de Jesus Cristo. Você quer saber de um testemunho que agrada a Deus? É isso aqui. Primeiro testemunho que agrada a Deus é esse aqui. É aquilo que você testifica através dos teus atos, das tuas atitudes. Uma boa reputação que aponta sempre para a pessoa de Cristo, que está sentado à destra de Deus. Como é isso na prática, pastor? Vou explicar. Jesus perdoou você, sim ou não? Quem crê que Jesus te perdoou, nos perdoou, diga amém. Amém. Eu também creio assim. Ele me perdoou. Na prática, pastor, tomar água aqui, para lubrificar. Na prática, pastor, eu não perdoo. Por exemplo, eu não consigo perdoar.
Então, como é que eu vou reproduzir essa boa reputação que aponta para Jesus? Pastor, eu ainda não consegui. Eu acho muito legal quando a pessoa fala assim: pastor, eu ainda estou no processo. Eu glorifico a Deus pela vida da pessoa que está falando assim. Eu fico apreensivo quando a pessoa diz assim: eu não consigo perdoar. Mas eu sou crente. Eu sou cristão. Então existe aí duas coisas que precisam ser resolvidas com urgência. Se você é cristão e não consegue reproduzir o perdão na vida de outrem, algo está errado daqui para cá. Porque não tem como. Se você aceitou o perdão, eu tenho que pelo menos ter a intenção de procurar entender esse perdão. Entender o perdão, comece fazendo isso. Eu não consigo perdoar o outro, mas, espera aí, eu vou tentar compreender como Jesus me perdoou primeiro. Olha que coisa linda. E quando você começa a buscá-lo, buscar explicação para isso, e você olha para dentro de você, o que você fez, o que você faz, quem você é, quem você era, aí você vai ficar: como que Jesus me perdoou? Sendo eu desta maneira, desta forma. Como que Jesus me perdoou? Eu não mereço. Talvez o outro também, na sua visão, não mereça, mas ele te amou primeiro. Então eu tenho que reproduzir isso na prática. A boa reputação de Cristo. Porque se eu não exerço o perdão, irmãos, nós estamos ferindo a imagem de Cristo que nos perdoou, que é o autor do perdão, da misericórdia e da graça. Então, se eu sou cristão, essa área da minha vida é difícil, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me ajoelhar, tenho que colocar meu joelho no chão para que eu possa testemunhar deste amor, compartilhar deste amor para com as outras pessoas também. Assim eu estou testemunhando, falando da boa reputação que aponta para Cristo. E quando a pessoa que você buscou para exercer o perdão lhe disser assim: eu não entendi por que você veio me pedir perdão, eu achava que nunca você me perdoaria. Aí você aponta para Cristo, é o seu testemunho. Aí você reproduz, aí você diz: não, eu mesmo sozinho. Uma vez eu disse para uma pessoa: eu mesmo sozinho, eu não te perdoaria. Só que eu encontrei um Jesus que transformou a minha vida, que me ensinou a exercer perdão. Não é minha a glória, meu filho. Eu não queria te perdoar nunca nessa vida. Eu disse para a pessoa: pelo que você fez comigo, você não merecia o perdão. E nem eu merecia o perdão de Jesus, mas ele me encontrou. E da mesma forma, se eu sou em Cristo, eu tenho que exercer essa compaixão nele. Testemunhar disto. Não é algo fácil, mas é algo que nós temos que buscar, irmãos, exercer. Isso é falar da boa reputação de Jesus, é testemunhar dos seus milagres, dos seus feitos, e foi isso que ele exigiu daquele homem. Queridos irmãos, a nossa intenção é sempre exaltar aquele que é o autor do nosso bom testemunho, da nossa boa conduta, ao ponto de que as pessoas fiquem admiradas da forma pela qual nós anunciamos a nossa fé. Tem gente que fica admirada com o mau testemunho, às vezes. Eu fico muito triste quando eu escuto isso. Pastor, é crente? Essa pessoa? Eu digo, pelo menos diz que é. Por quê? Eu vou saber o motivo. Aí é o mau testemunho. Manchando a boa reputação de Cristo. É o mau testemunho. Não é isso que nós temos que reproduzir, irmãos. Se somos cristãos, devemos reproduzir o bom caráter de Cristo, o bom testemunho de Cristo, meus irmãos. João, ele testemunha acerca de Jesus Cristo, dizendo em João 3,30 o seguinte: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça, a exaltação é para o Senhor, e que eu diminua. Meus irmãos, queridos,
Lá em João capítulo 8, versículo 14, o texto diz assim: respondeu Jesus e disse: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Jesus testemunha e testifica de si mesmo. E Jesus disse que sabe de onde ele veio. Nós não sabemos de onde ele veio ainda. Nós temos noção, irmãos, um dia, e Paulo diz que a gente vê hoje só como um espelho escurecido, um dia nós vamos ver tudo plenamente. Deus vai revelar para nós em um outro momento como funciona essa dinâmica espiritual. Aí Jesus está nesse sentido falando assim: olha, eu testifico de mim mesmo, e o meu testemunho é falso ou verdadeiro? De Jesus? Não ouvi. Amém. Ainda bem que vocês não estão dormindo. Verdadeiro é o testemunho de Jesus. Ele testifica de si. E esse testemunho que nós temos que reproduzir. Se é verdadeiro, irmão. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se é a verdade, é Ele que nós temos que seguir. É Ele que nós temos que reproduzir. É Ele o nosso motivo, a nossa razão de testemunhar. Essa é a boa reputação. Segunda coisa, meus irmãos, dar testemunho é a maneira em que nós relatamos de forma escrita ou falada em um depoimento acerca de Jesus. Dar testemunho é a maneira em que nós relatamos de forma escrita ou falada em um depoimento acerca de Jesus. É dar testemunho. Por exemplo, aconteceu uma causa, uma discussão na sua família ou com o vizinho, não sei. Aí a causa vai para o juiz. Aí a gente fica aperreado: quem vai testemunhar ao meu favor? Né? Eu preciso de alguém que relate o que aconteceu. Porque o vizinho agora está com um negócio de querer me processar, eu pagar uma multa, não sei de quê. Né? E eu preciso de alguém. Aí vai lá. Um exemplo, eu estou aqui, eu vou lá na irmã Bruna. Irmã Bruna, pelo amor de Deus, testemunho para mim. A irmã não viu, não foi? Como foi o negócio lá? O homem está dizendo que não foi assim. Aí eu vou. A irmã Bruna: vou, pastor. Eu preciso de 3 testemunhas. Eu vou lá no outro vizinho: irmão Colombo, pelo amor de Deus, meu filho, me ajude. O senhor viu, não foi naquele dia? Foi, pastor. Aí eu saio, vou no outro vizinho, vou aqui no Paulinho. Paulinho, você não viu? Eu vi, pastor. 3 testemunhas. Vamos lá comigo para o fórum. Testemunhar. Relatar. E o juiz está lá, o escrivão vai lá digitando o que foi o ocorrido. No final a gente testifica, assina, pronto. Resolveu o problema. Testemunho. De maneira relatada, falada, acerca de algo que aconteceu. Nós devemos também fazer isso. O nosso depoimento acerca de Jesus pode ser relatado de forma escrita, pode ser relatado de forma falada, ou digitado nas redes sociais, para quem usa muito celular, e quem está no Instagram agora nesse momento, que eu sei que não tem ninguém, graças a Deus, né? Vai falando de Jesus, digitando acerca de Jesus. O nosso testemunho pode ser assim também, irmãos. Ele testifica dele mesmo e o testemunho dele é verdadeiro. Devemos fazer desta maneira. Na vida daquele homem que foi curado, que foi expelido dele os demônios, ele saiu falando para a cidade dele, relatando com o que ele tinha vivido. A experiência que ele tinha vivido com o Senhor. Ele saiu falando, ele saiu relatando, talvez até escreveu em algum momento esse testemunho. Então o testemunho, ele acontece dessa maneira também. Por último, dar testemunho é andar de acordo com a palavra de Jesus, ou de Deus. Irmãos, isso aqui, fecha, é a coisa mais simples que nós poderíamos ouvir hoje. E que todo mundo sabe, e em algum momento já ouviu. Dar testemunho é andar de acordo com a palavra de Deus. Sabe quem é a palavra, irmãos? É o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus hoje para a igreja é o Senhor Jesus Cristo. No princípio era o verbo, era a palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós.
Então, a nossa palavra hoje é testemunhar de Jesus Cristo. Ele, no princípio, era o Verbo. O Verbo estava com Deus, se fez carne e habitou entre nós. João, capítulo 1, versículo 1, para quem gosta de anotar. Esse Jesus que nós anunciamos é a nossa palavra. Irmãos, nada mais além do que Ele. Nós devemos testemunhar dele todos os dias, com amor, com empolgação. Devemos testificar, devemos confirmar e devemos relatar esse amor para as pessoas. Queridos, Jesus falou para Filipe lá em João, capítulo 14, o versículo de número 9. Certo? Ele disse assim: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus estava dizendo o seguinte: olha, há quanto tempo eu estou no meio de vocês, refletindo a glória de meu Pai, e vocês ainda não me conheceram? Há quanto tempo nós estamos servindo a Jesus? Será que não deu tempo ainda nós reproduzirmos nada de Jesus? Nós temos uma facilidade, irmãos, e eu falo isso, é uma tendência da carne, de esquecer muito rápido o que Jesus fez por nós. Eu costumo dizer que tem crente que se perde no processo da bênção. Luta, conquista, Deus abençoa, mas no meio do processo se perde. Porque nós somos tendenciosos em nos voltar sempre para a carne, para os desejos. Nós somos influenciados, na maioria das vezes, pelo que nós estamos vendo. Nós somos influenciados, na maioria das vezes, por aquilo que nós estamos pegando, sentindo, o palpável. E aí, irmãos, eu fico pensando o porquê que isso acontece na vida de muitos crentes. Qual o motivo? Tem alguém assoviando na igreja, dentro da igreja? Não, né? Estou escutando um assovio aí. Ah, é o bebê? Rapaz, ele assovia já desse tamanho. Pode assoviar, meu filho, você é inocente, você não tem pecado ainda não. Se fosse um grande, eu ia já chamar a atenção. E, meus irmãos, nós precisamos, eu quero concluir já. Nós precisamos conhecer Jesus, né? Eu convido os irmãos do louvor, nós preparamos aqui um cântico para terminar esse momento. E eu não sei como você tem anunciado e falado de Jesus, né? Talvez seja porque você não conhece ainda, né? Ou talvez você conheça, mas ainda faltava um estímulo. Eu espero que depois dessa pregação, você mude um pouquinho, nessa área, certo? E busque mudar enquanto é tempo, porque Jesus está às portas, né? Jesus está voltando. Para quem leva a sério isso, é preocupante o que nós estamos vendo no nosso cenário, igreja evangélica.
Filipenses capítulo 1, 27 ao 30, eu vou ler só alguns versículos, nós vamos louvar, cantar o cântico que nós separamos aqui, para finalizar. Paulo diz assim para os irmãos da igreja, ele diz assim: vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros a salvação, e isto da parte de Deus. Meus irmãos, vivei, acima de tudo, de modo digno do Evangelho. Isso é muito pesado para nós, irmãos, porque quando nós avaliamos alguns comportamentos nossos, a gente fica pensando, será que eu estou vivendo mesmo de modo digno do Evangelho? Será que eu posso pelo menos abrir a boca e dizer alguma coisa sobre Jesus? Viver de modo digno do Evangelho é testificar daquilo que Ele é e faz e fez, e ainda vai fazer na nossa vida, testemunhar. A única pessoa na face da terra que nós não deveríamos decepcionar é Jesus. Hoje Ele está lá no céu, mas Ele se faz presente em nós. Devemos viver em espírito e em verdade. Essa fé. Não decepcione, não entristeça o Espírito de Deus. Isso que está dentro de você, irmão, não é qualquer coisa. É Jesus de Nazaré. É o Espírito dele na sua vida. Eu tenho que andar, ou pelo menos procurar, andar em conformidade com essa fé. Vivei, acima de tudo, de modo digno do Evangelho, lutando pela fé evangélica, diz o texto nesta versão. Lute pela causa do Evangelho. Jesus fez um grande milagre na vida daquele homem. Ele pediu para que ele reproduzisse isso. Jesus fez tantos outros milagres na vida da mulher adúltera, a mulher samaritana, que ela saiu e contou para os vizinhos o que Jesus, venham ver o que Jesus fez comigo, Ele contou todas as coisas da minha vida, Ele sabe de tudo de mim. Nós devemos fazer o mesmo. Não perca a bênção no processo, querido. Tem gente se perdendo quando conquista, abandona o autor da sua fé, não fala mais, sai dos caminhos do Senhor, é mais fácil, se perde no caminho da bênção. Tem muita gente se perdendo no caminho da bênção, chega onde chegou, Jesus levou, Deus conduziu até ali, mas por algum motivo fútil ou banal, por causa do teu comodismo, você para de testemunhar e de falar de Jesus. O que te completa hoje, irmão? O que você tem feito para sentir prazer em estar na casa do Senhor e em servir a Jesus? O que nós podemos fazer? Nós precisamos mudar, nos arrepender, lembrar de onde nós caímos e procurar voltar ao primeiro amor. Nós precisamos conhecer Jesus cada vez mais. É a nossa salvação, é o nosso livramento,
é a solução para a nossa vida. É a solução para o teu milagre, para a tua cura, para o teu emocional, para a tua depressão. Você acha que Jesus não tem poder de te tirar da depressão? 6.000 demônios, ele só com a fala ele tirou? Uma depressão é alguma coisa para Jesus? Uma enfermidade que você tem é alguma coisa para Jesus? Esta noite ele está te dando essa oportunidade de você conhecê-lo profundamente. Ele está te dando a oportunidade de você ter uma experiência com ele em particular. Ele quer te dar essa oportunidade. Nós vamos cantar enquanto nós louvamos. Você pode sair do seu lugar. Se você quer ter essa experiência com Jesus hoje, vem aqui à frente para eu orar pela tua vida, para nós orarmos juntos por você. Você vindo aqui à frente, você vai estar dizendo assim: pastor, eu quero conhecer mais desse Jesus. Desse Jesus. Eu quero testemunhar mais dele. Ele ainda reina, ele ainda vive em nós e na humanidade. Ele opera na vida daqueles que o buscam de verdade. Vamos louvar. Vamos quebrar esse orgulho e vamos nos prostrar diante de Jesus. É isso que nós estamos precisando, irmãos. Mais de Jesus na nossa vida. Meu orgulho me tirou do jardim. Fique de pé, cante de pé, Senhor. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha. De graça ou recebe. Aleluia! Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, meu amado. Ele é o nosso amado, queridos. Ele faz milagres ainda hoje. Ele está exaltado, entronizado. Ele é o nosso Senhor, maravilhoso, digno de todo louvor e de toda adoração. É o nosso Jesus. Ele está aqui para fazer um milagre na sua vida nessa noite. Portanto, conheça o Senhor Jesus profundamente. Quebra o seu orgulho nesse lugar. Nós não somos autossuficientes ao ponto de acharmos que o Senhor Jesus não pode executar e fazer a sua obra em nossas vidas. Nós dependemos tão somente dele, do Senhor Jesus Cristo. Entrega a tua vida ao Senhor hoje. Ele quer salvar você. Ele quer te fazer um discípulo dele nessa noite. Se você quer se humilhar diante de Deus, entregar sua vida a Jesus, sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Eu preciso orar pela tua vida. Se renda a Jesus. Não se compra, nem se merece. O amor se ganha. É de graça que Ele dá esse amor. Eu quero conhecer Jesus. Cante com fé. Peça ao Senhor. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero
conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado, Ele é o nosso amado, queridos. Belo entre milhares e milhares. Cante o nome dele. Ele é maravilhoso. É o nosso Yeshua, o nosso Jesus, o nosso Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que perdoa, aquele que salva, aquele que restaura, aquele que reconcilia, aquele que nos alinha com Ele, coloca-nos no seu caminho, ao nosso Jesus. Cante bem forte. É o nosso Jesus. Yeshua. Cante mais forte, Yeshua. Yeshua. O mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Vamos impor as nossas mãos em direção à nossa querida irmã Iracélia, que está aqui à frente, meus irmãos. Nós sabemos que a irmã Iracélia, ela já é convertida ao Senhor Jesus, mas ela sentiu a necessidade de vir à frente, talvez por alguma coisa que ela acha que desagradou ao Senhor. Ela está vindo aqui arrependida, ela está reconhecendo onde caiu e está reatando os seus laços de compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Hoje ela entendeu que não existe nada mais precioso para a sua vida do que conhecer mais de Jesus e testemunhar mais de Jesus. Nós estamos precisando viver essas experiências com o Senhor, meus irmãos. De reconhecer nossos pecados, nossas falhas, de onde nós caímos, nós precisamos nos arrepender. Sem arrependimento, nós não vamos chegar ao céu, meus irmãos. Deus se agrada de um coração quebrantado, de um coração contrito, Senhor. Oh, meu Deus, nós queremos te pedir perdão, Senhor Deus, pelas nossas falhas. Nós sabemos que tem muitas pessoas, muitos crentes que estão vivendo assim, meu Senhor. Irmã Iracélia está aqui de uma forma corajosa, Senhor, testemunhando do teu perdão na vida dela, Senhor, dizendo que sem ti ela nada pode fazer, dizendo que ela é dependente tão somente do teu amor, da tua graça, do teu milagre, Senhor. A tua serva está voltando para esta casa com seu filho, com esse sentimento de gratidão, Senhor. Ela está aqui confessando publicamente o seu arrependimento ao Senhor. Ela já é crente, Senhor, mas ela sentiu essa necessidade de se derramar diante do Senhor. Nós vamos orar pela vida dela nesse instante, apresentando mais uma vez a tua serva nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus e meu Pai, é com grande alegria, meu Senhor, que nós apresentamos a vida da tua serva que está aqui, Senhor. A nossa querida irmã Iracélia, meu Pai. Ela está aqui com seu coração quebrantado, contrito na tua presença, Senhor, reconhecendo
Pai Santo, de que o Senhor é o único digno de louvor e adoração, que o Senhor é o único digno de executar os milagres na vida dela, Senhor. Ela está reconhecendo que, de fato, precisa, Senhor Deus, ter esse momento com o Senhor, de oração pública e confessada e externada diante da igreja nesta noite. Por isso, nós não podemos perder a oportunidade, meu Deus, de ministrar uma bênção especial sobre a vida da tua serva, do seu filhinho que aqui está, sobre a vida da tua família, Senhor. Ela está reconhecendo a sua limitação diante dos problemas, às vezes, Senhor, mas ela está reconhecendo também que o Senhor é quem resolve os problemas, o Senhor é que dá capacidade, o Senhor que capacita-nos, Senhor Deus, na caminhada, Senhor. Por isso, nós queremos, no nome de Jesus, orar por ela, Senhor, apresentar a sua vida diante do Senhor, consagrar a sua vida mais uma vez nas tuas mãos, Senhor, na igreja, Senhor Deus, aqui junto com os irmãos, nós queremos abençoá-la, Pai Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é que nós ministramos essa bênção especial sobre a vida dela. E nós já te agradecemos, meu Senhor, por esse culto maravilhoso, onde nós tivemos o grande privilégio de ouvir do Senhor, através dos louvores, da comunhão dos teus servos na igreja, através da tua palavra que invadiu o nosso ser, que provocou em nós uma mudança, Senhor. Eu creio que amanhã nós seremos diferentes, Senhor Deus, nós vamos buscar, Senhor Deus, cada vez mais a tua presença, porque é na tua presença que há transformação, é na tua presença que há salvação, é na tua presença que nós encontramos o milagre para a nossa vida. Deus, abençoa a nossa semana, meu Pai, cuida de nós, é a nossa oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. E que a graça